Tipo de regra. Item pai com grade, item filho sem grade. Se o item pai utiliza grade e os filhos não, sendo que algum registro no cadastro pode variar em função da numeração do item pai, com consumos diferentes de acordo com o tamanho do item. Então é o seguinte, pessoal, se eu tenho lá o item pai, que é a camiseta PMX XG, o que acontece? O item filho, o meu consumo, ele tem que ser em relação à minha regra e ao tamanho desse meu item pai. Então, se o meu item filho lá, o insumo for linha, quando for o tamanho P, eu vou ter um consumo menor do que quando for no tamanho XG, né? Então, eu vou fazer esse regramento dentro da engenharia. Como que vai funcionar, tá, pessoal? Lá no cadastro do item, a gente vai fazer lá, a gente vai colocar a grade, tá? Esse material, então, vai possuir grade. E eu vou colocar lá o que eu tenho cadastrado lá na minha grade. Eu tenho aqui os tamanhos, né? E aqui são tamanhos básicos, tá? Então, quando eu for para dentro da minha engenharia, o insumo que for constar lá na ordem de produção, tá? Para o item pai, se ele for P, G ou M, ele vai ter que consumir com base na minha regra, tá? Eu posso ter quantidades diferentes e regradas para o consumo adequado de cada tamanho de material, tá? Então, como que vai funcionar? Eu posso vir aqui para o meu item pai, então ele possui grade, tá? E eu vou colocar aqui, na engenharia dele, o item filho, tá? Que seria aqui o nosso material sem grade, tá? Eu não tenho grade neste meu insumo aqui, tá? Eu vou dizer aqui que eu vou consumir uma peça para produzir um item pai. Só que aqui no item pai eu tenho grade, então eu posso colocar uma regra neste meu insumo aqui, que é o seguinte. O que tem uma outra opção aqui, tá, pessoal? Esse meu item pai, ele possui grade, tá? Vou demonstrar aqui para vocês. A grade dele é o seguinte. Eu tenho PMG, tá? Quando eu venho para uma engenharia, tá? E eu vou colocar um insumo aqui, eu posso fazer o seguinte, tá? Para facilitar aqui, eu tenho lá 6, 7, 8 opções de grade. E eu vou regrar esses meus insumos, eu vou ter que regrar todos eles para consumir de acordo com o meu item pai. Então, eu posso vir aqui no botãozinho gerar grade, tá? Escolher a grade que eu vou gerar aqui e vou confirmar. Olha o que acontece. Ele já colocou para mim aqui que eu tenho 3 opções para o meu item pai, que é a grade 3, M e G, tá? E P, perdão. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho que regrar isso aqui com base no meu consumo ideal aqui para o tamanho P, M e G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no botão regras, tá? Vou colocar aqui o tamanho e aqui o tamanho P, tá? No tamanho P eu vou consumir 1. Então, eu tenho uma regra pai aqui, que quando for do tamanho P, eu quero que ele consuma uma peça só. Agora, quando eu vier na regra aqui de novo, eu já estou no segundo aqui, né, insumo. Vou colocar aqui M, tá? Vou salvar. E aqui eu vou dizer que eu vou consumir 2 peças para produzir o tamanho M, tá? E aqui no meu terceiro insumo, para produzir o tamanho G, eu vou regrar também aqui o meu tamanho G. Vou salvar aqui. E para a regra no tamanho G, eu vou consumir 3 itens, tá? Então, eu vou salvar aqui. Como que vai funcionar isso aqui na prática, tá, pessoal? Para produzir um item pai, então, eu preciso consumir 3 peças deste material aqui, tá? Então, quando eu vier para uma ordem de produção, ou se isso aqui estiver lá num pedido, tá? Quando eu for gerar as OPs, já vai se trazer pronto. Então, quando eu vier para cá, eu vou pegar aqui a minha numeração. Vou fazer do tamanho G, tá? Que nem a gente fez lá, que eu coloquei para 3 peças. E eu solicitar 10, tá? Para fazer um item. Então, aqui a minha demanda tem que ser de 30 peças. Porque eu estou dizendo na minha engenharia que para produzir uma peça do tamanho G, eu preciso de 3 itens. Então, quando eu vim para a minha ordem de produção, ou eu fiz uma venda lá de 10 itens pai, quando eu fizer lá a minha ordem de produção,
o meu insumo já vai consumir corretamente lá do meu estoque, tá? Então, a minha quantidade necessária para este exemplo aqui, né, ficou aí 30 peças na numeração G.